Galera, vamos para a próxima questão, questão número 5. É uma questão que ele aborda o quê? O assunto de colocação pronominal. Galera, quer uma dica? O CESP vai te cobrar isso pra caramba. Muito. Mas, na verdade, não é exatamente esse modelo que o CESP tem muita força, assim, que cobra muito. Claro que essa questão caiu, a gente vai resolver, a gente vai comentar, mas eu vou abrir um comentário para que vocês saibam como é que o CESP vai te cobrar isso. Vamos ver o seguinte, olha só. Quando você fala o que se constata, o que é importante você fazer? Primeiro, o CESP vai te pedir em algumas questões, e se vocês treinam provas, vocês já sabem isso, que você substitua o "o" por aquilo. Quando você fala assim, o que se constata é a mesma coisa do que você falar aquilo que se constata. O "o" pode ser substituído por aquilo? Pode. Quando você fala isso, e realmente está certo, é porque esse camarada daqui, galera, é um pronome demonstrativo. Beleza? Seguindo ao pronome demonstrativo, você tem um pronome relativo, que apareceu aqui. E o pronome relativo, ele é um imã. O pronome relativo é o que a gente chama de fator proclítico. O que é o fator proclítico? Como o próprio nome te sugere, o fator proclítico é um fator que obriga a pessoa, obriga você, candidato, a fazer a colocação pronominal chamada de próclise, que é quando o pronome aparece assim, anteposto ao verbo. A colocação pronominal é chamada de próclise. E aí o que acontece? Eu tenho imã. Eu tenho um fator proclítico que me obriga a fazer a próclise. Aí o que o CESP vai e pergunta? Se você pode fazer a colocação pronominal em ênclise. Ou seja, você pode colocar o pronome após o verbo. Na verdade, é esse modelo mesmo que o CESP cobra, tá? Agora que eu estou prestando atenção que ele está mandando você fazer a mudança da próclise para ênclise, que em muitos casos vocês podem fazer, que eu vou explicar já. Só que aqui é impossível que você faça isso. Por que é impossível você fazer isso? É impossível justamente porque você tem o pronome relativo. E como o pronome relativo ele é um fator proclítico, ele te obriga a fazer a próclise. Então a colocação pronominal possível é somente esta. Isto aqui não pode acontecer. O que fez com que o gabarito estivesse errado. Beleza? Só que olha só. Se eu tivesse aqui uma frase, por exemplo. O professor me convidou para sair. O professor me convidou para sair. Aí o cara vai e pergunta o seguinte, na hora que ele fala assim, o professor me convidou para sair, o pronome me, exatamente assim, poderia ser usado em ênclise, em relação ao verbo. E daí você falar, o professor convidou-me. Você pode fazer isso? Aí o que o aluno tem que saber? Aqui é possível. Ah, mas não é possível, só, pô, porque se você faz, pô, sim, é possível. Você tanto pode fazer um como você pode fazer a outra. Ah, mas pode, professor, posso fazer uma pergunta? Pode, fala. Fala, meu filho, o que você quer perguntar? Quer dizer que eu posso tanto falar o professor me convidou, como eu posso falar o professor convidou-me? Sim, você pode fazer isso. E aí, para você saber isso, eu preciso que vocês anotem uma teoria. Podem colocar aí. Sempre que houver um sujeito antes do verbo, sempre que houver um sujeito antes do verbo, vírgula, a próclise poderá ser feita. A próclise poderá ser feita. Ponto. Quando houver
Entre o sujeito e o verbo, um fator proclítico, vírgula, a próclise será obrigatória. Ponto. Gente bonita, olha só. Presta atenção aqui. Eu falo assim, o professor me convidou. O professor convidou. Eu chego aqui e digo isso. O professor me convidou. Atenção. Se antes do verbo eu tenho um sujeito, a gramática permite que a próclise seja feita. Então, eu posso chegar aqui e falar isso. O professor me convidou. Só que aí o que o SESP faz? Exatamente como fez aqui. Ele pede para você passar o pronome de próclise para ênclise. Aí, neste caso, você pode. Por que que você pode? Porque você tem aqui um sujeito, só que o sujeito, ele não é um fator proclítico. O sujeito, ele não é um ímã. E como ele não é um ímã, como acontece com o pronome relativo, ele não te obriga a colocar o pronome aqui. Você pode colocar tanto em próclise como você pode colocar em ênclise. As duas formas são corretas. Entretanto, se aqui tivesse escrito assim, ó, o professor não me convidou para sair. E aí, repare, você tem um sujeito, você fez a próclise, e aí se ele te perguntasse, o pronome poderia ser jogado em ênclise após o verbo? Não. Por que não, se você tem sujeito antes do verbo? Porque entre o sujeito e o verbo, você tem um ímã, que é o não, uma palavra de sentido negativo. E automaticamente, como você tem um não, ele te obriga a fazer a próclise. Então, neste caso, a ênclise não poderia ser feita. O SESP trabalha com isso toda hora. Tudo que é prova também. Ele joga o pronome em próclise e pergunta se você pode fazer ênclise. Você vai poder fazer sempre que não tiver o fator de próclise. Você vai poder fazer sempre que você não tiver o ímã. O que você precisa saber? Quem são os ímãs? E para quem não sabe, pode anotar aí. Coloca assim. São fatores proclíticos. Coloca aí. São fatores proclíticos. 2 pontos. Palavras de sentido negativo. Depois, advérbios. Depois, pronomes relativos. Depois, pronomes, coloca aí, indefinidos. Vírgula. Pronomes interrogativos. Depois, conjunções subordinativas. Conjunções subordinativas. Beleza? Vem aqui. Galera, é o seguinte. Gravem este mnemônico, que resume o que eu acabei de dar para vocês. Quando você chegar aqui e falar assim, ó, o professor me convidou, o professor convidou-me, eu posso? Posso. Por quê? Eu tenho sujeito, mas o sujeito que aparece aqui, ele não é um ímã. Quando eu falar ímã, eu quero que você associe o ímã a nariz. Os fatores proclíticos são esses daqui, ó, que eu acabei de dar para vocês, olha para cá. Palavra de sentido negativo, advérbios, relativos e de indefinidos e interrogativos. E o S, né? Claro, esse S daqui é óbvio, nariz, parte do corpo é escrito com Z. Mas esse S aqui é para você forçar o mnemônico. Esse S aqui é de quê? Subordinativas.
que são todas as conjunções subordinativas. Quando isso acontecer, obrigatoriamente, você tem que fazer o fator de próclise. Você tem ali a próclise para ser feita. Então, observe. Aqui eu não tenho imã. Quando eu falo o professor não me convidou, aí eu tenho um imã, que é a palavra de sentido negativo, é o N do nariz. Aí a próclise, ela se torna obrigatória. Caso eu colocasse aqui, ó, deixa eu te dar aqui um outro exemplo. E aí é sempre perguntas que os alunos fazem muito. Olha só. Eu te amo. Eu sempre te amei. Vem a pergunta. Primeira frase. Pronome ter poderia ter sido usado em ênclise ao verbo. Em vez de você falar eu te amo, você falar eu amo-te. Você pode fazer isso? Pode. Ah, mas não é possível, só pô, tem pronome pessoal do caso reto. Olha aí, galera, olha aí. Você tem o sujeito antes do verbo? Tem. Próclise pode ser feita? Pode. Mas esse R que eu botei no nariz, ele não é o R de reto. Ele é o R de pronome relativo. Enfim, o pronome reto, ele não é fator de próclise. Se ele não é fator proclítico, eu sigo o mesmo raciocínio. Tanto faz, eu posso falar eu te amo, como eu posso falar eu amo-te. As duas formas estão corretíssimas. Agora vem aqui, eu sempre te amei. Aí o cara vai e pergunta, eu posso falar em ênclise eu sempre amei-te? Não. Ah, mas não é possível, é isso que eu acho de sacanagem, pô. Tem hora que pode, pô, tem hora que não pode. Não pode. Por quê? Porque eu tenho o A do nariz, que é o advérbio de tempo, sempre. E se eu tenho o advérbio é fator proclítico. E se eu tenho fator proclítico, obrigatoriamente eu vou ter que fazer a próclise. Belezinha? Isso daqui estaria errado. Essa questão cai muito em concursos do SESC. Beleza? Vamos que vamos. Vou apagar. Próxima. Vamos lá. 6. O emprego do acento grave indicativo de crase em A, saúde, justifica-se pela regência de assistência, que exige preposição, e pela presença de artigo definido diante da palavra saúde. Galera, já sei qual é o assunto. O assunto é acento indicativo de crase. E como o assunto é acento indicativo de crase, o que eu tenho que saber? Que o SESC vai cobrar justificativa. E se ele vai cobrar justificativa, eu tenho que saber que a justificativa, ela precisa ser completa. E veja se a justificativa não é completa. Vamos lá. Desigualdade na assistência à saúde. Assistência a alguma coisa. Pediu preposição. A saúde tem artigo. Consequentemente, eu tenho acento indicativo de crase, porque eu tenho a presença de dois As. Quando eu percebo que a questão é do CESP, eu tenho que ficar ligado nisso daqui. Que ele vai falar de justificativa. Aí ele vai falar, ó, justifica-se pela regência de assistência, que exige preposição, assistência a, certinho, e pela presença de artigo definido feminino diante da palavra saúde. E é por esse motivo, sim. Então, beleza. A questão que aqui está é uma questão certíssima. Certíssima. Ela vai de encontro a uma outra questão que a gente já fez e outra que vai aparecer agora. Quando cobrar justificativa, vocês têm que se lembrar. Ela precisa ser completa. Senão vocês vão errar essa questão e vão cair em armadilha. Logo o gabarito dessa questão, o gabarito que está certo. E vamos fazer essa questão daqui que é perigosíssima. O índice de erro aqui, com certeza, foi de 90%. Porque olha só o que ele faz.
O que meu aluno já tem que fazer de cara quando ele olhar a questão assim? Ele olhou essa questão e já marca como errada. Pô, meu aluno não erra. Por quê? O emprego do sinal indicativo de crase em a soma justifica-se pela regência da palavra equivalente. Quando ele fala que justifica pela regência da palavra equivalente, ele está ali afirmando, em outras palavras, que só pelo fato de ter a regência pedindo a preposição, que faz você ter acento indicativo de crase. Ele está dizendo para vocês, que só a preposição te dá o acento indicativo de crase, o que está errado. Como eu falei para vocês, se o cara cobra a justificativa do acento indicativo de crase, ela precisa ser completa. E olha só que armadilha. Quando o cara fala assim, vive uma catástrofe humana equivalente. Se é equivalente a alguma coisa. Ele pediu preposição. E como ele pediu preposição, o aluno já diz que a questão está certa. Por quê? Justifica-se pela regência da palavra equivalente. O que o aluno faz? O aluno volta e diz, se é equivalente a. Se é equivalente a, ele pediu preposição. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Porque só preposição não te dá acento indicativo de crase. O que me fez colocar acento indicativo de crase aqui é o fato de ter a preposição mais a presença do artigo que antecede o substantivo soma. E se você tem preposição mais artigo, você tem o acento indicativo de crase por esse motivo. Ou seja, a questão está errada mais uma vez, porque ela é incompleta. Gente, não discute. Por que não discute? Porque o aluno chega aqui e fala assim, pô, mas ele pediu preposição, não interessa. Eu estou falando para vocês que é assim que vai cair. Se ele te der a justificativa, a questão só estará certa se a justificativa for completa. Senão a questão está errada. Beleza? Bom, galera, olha só. Eu quero inicialmente convidar todos vocês a participarem desse curso completo. É um curso que vai ser de exercício. Eu tenho certeza, não tem a menor dúvida, galera. Vou falar muita coisa de gramática, interpretação, a gente já bateu um papo sobre gramática. Redação oficial não deu tempo de a gente falar, mas vocês que vão fazer concursos do SESP, qualquer que seja o concurso, inclusive PRF, que eu já falei para os meus alunos presenciais da PRF, redação oficial representa 30%, quase 25% a 30% das provas de língua portuguesa. E eu me sinto muito preparado para poder fazer com que vocês gabaritem qualquer prova sendo realizadas pelo SESP. Por quê? É uma pesquisa que eu faço demais, eu estudo muito para fazer concursos do SESP, e eu quero que vocês, cara, participem do curso. Vocês vão participar do curso por quê? Porque além de vocês, obviamente, terem um curso de muita excelência, vocês vão precisar estar atualizados. Podem procurar que, sem dúvida alguma, gravando português aí atualizado com provas de 2015, as últimas provas que foram realizadas, vocês não vão ter isso não. Porque a galera quer fazer o quê? A galera, os alunos querem o quê? Os alunos querem, cara, passar. Os alunos querem aprender, querem fazer prova. Os alunos querem simplesmente saber como marcar o gabarito certo. E a galera que me conhece sabe quão experiente eu sou no que diz respeito à banca examinadora. Eu tenho certeza de que se vocês fizerem esse curso completo, vai ser um curso de 10 horas, aproximadamente 10 horas ou um pouquinho mais, menos não, mas um pouquinho mais, gramática, interpretação e redação oficial para resolver o seu problema. Fora isso, há outros cursos, porque nas outras aulas eu vou andar com a matéria um pouco mais rápido, eu não vou poder fazer também muita teoria, como eu fiz aqui, até mesmo porque as questões elas vão se repetindo, e aí como vocês já vão saber a teoria, aquilo vai andar de uma forma muito mais acelerada. Mas para a galera que está começando a estudar para o SESP, vocês podem entrar no site profdavidxavier.com.br ou até mesmo no curso tutor, e vocês podem comprar qualquer produto do SESP, qualquer curso com o professor David Xavier, com 50% de desconto, usando o cupom SESP50, que o Bruno liberou para que eu pudesse oferecer isso para 100 alunos até o final da aula de hoje. Então, vocês gostaram? Participem. Vocês acreditam que vocês vão passar? Participem. Agora, o acreditar é necessário que seja acompanhado de uma disciplina de estudo. Você vai fazer, a maioria, tenho certeza, 90% dos alunos que estão aí, vão fazer o concurso para o INSS. Todo mundo sabe, a banca já está confirmada, é o SESP-Sebrasp. Já está confirmado que o edital vai sair, que o edital vai ter que sair até o dia, 20 de dezembro.
e que a prova vai acontecer no início do ano que vem. Você é responsável pelos seus atos. Você sabe que o que você plantar agora é o que você vai colher depois. Então não adianta. Se você não treinar questões, se vocês não arrebentarem, se vocês não souberem fazer a prova de português, junto com o previdenciário, sem dúvida nenhuma, o português vai ser o grande diferencial. Então vocês têm que chegar muito afiados. As questões, elas são muito previsíveis. O CESP faz provas sempre muito parecidas. Só que cada vez que vai passando, eles vão tornando a prova mais difícil e fazendo mais armadilhas. E o aluno tem que aprender, na verdade, como se faz a armadilha. Como é que ele mata questões de armadilha. E as questões de armadilha, eu tenho certeza, eu garanto muito que eu vou fazer você arrebentar. Agradecer aí a presença dos novos alunos, da galera que não me conhecia, é um grande prazer. Eu tenho certeza de que todos vocês que estiveram aí aproveitaram bem. Valeu muito a pena vocês acordarem cedo. E esse curso ele vai acontecer, serão 5 aulas, né? A agenda dos dias das aulas, eles estão no site lá, vocês podem entrar e ver. Hoje, galera, foi para eu poder voltar com aquele ânimo, aquele tesão de ensinar. E eu tenho certeza de que vocês sentiram falta. A galera que já me conhece, já está comigo há bastante tempo. E a galera que chegou agora, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha atendido muitas expectativas. Que tenha valido muito a pena você abrir a porta da sua casa para que eu entrasse, 8 horas da manhã de um domingo. Mas o mesmo prazer, o mesmo tesão que eu estou aqui, é o que eu quero que vocês também sempre estejam. Assistindo a minha aula tem que ser sempre aquele ânimo, aquela vontade, aquela ideia de estar próximo, embora tenha um aluno no Maranhão, tenha aluno no Rio Grande do Sul, tenha aluno pra caramba em Lagoas, aluno em Piauí, aluno de Minas Gerais, a galera toda que está aí presente. A gente está aqui formando uma família. Uma família para que a gente consiga fazer o quê? Alcançar o objetivo de vocês. É transformar em realidade um sonho que vocês estão plantando. E quem pode te ajudar a fazer isso são os melhores profissionais. Eu tenho certeza de que se vocês fizerem as coisas certíssimas, as coisas que são indicadas por mim, galera, faz dessa forma, segue aquele caminho, vocês não vão ter problemas. Isso, com certeza, vai encurtar o seu caminho e muito até a aprovação. Agora, a dedicação é tudo. É você acabar de assistir a aula do Carlos Henrique, você chegar e almoçar, descansar um pouquinho e começar a estudar. Estudar de domingo a domingo, cara. Descansar nos horários para você dormir um pouquinho, para você ficar um pouquinho com sua família, mas você tem que estudar. Você tem que fazer a diferença, porque sempre tenham na cabeça, o concorrente estará estudando. O concorrente estará estudando. Então, se vocês fizerem isso e tiverem essa pressão bacana, vocês vão se obrigar a estudar. E com certeza, galera, eu garanto, eu confio muito naquilo que eu faço. Agora, eu acredito também demais que todos vocês têm condições reais de passarem. Condições de chegarem ao momento da prova e vocês estarem em condições reais de vocês disputarem uma vaga. Só que você acredita nisso e eu tenho que acreditar em você também. Mas só que eu tenho que acreditar menos. Por quê? Eu falo para o aluno isso. Eu acredito muito que você vai passar. Mas só que você tem que acreditar em você muito mais do que eu. Porque senão deu merda. Você tem que acreditar que é possível você passar mais do que eu acredito em você. E eu acredito pra caralho. Eu acredito muito. Vocês acreditam mais. Sempre tem que ser assim. É com esse espírito de guerra, galera. Com esse espírito aí positivo, esse tesão que eu tô passando para vocês, que eu quero que vocês prossigam com os estudos, que vocês prossigam com o andamento do curso e que vocês façam o possível para ter disciplina. A disciplina é tudo. E eu quero que vocês arrebentem com isso. Eu estou fechando aqui a minha aula, eu quero deixar um agradecimento aqui especial ao curso tutor e, sobretudo, ao diretor do curso, que é o Bruno Bonfante, que é um grande amigo, e ter liberado aí esse espaço para que eu pudesse fazer essa aula para vocês e, principalmente, por ter possibilitado que 100 alunos pudessem adquirir esse curso com 50% de desconto. Certamente, essa hora já não tem mais cupom de desconto, eu tenho certeza disso, mas a galera que não conseguiu comprar com 50% de desconto, de repente vai pensar um pouquinho, durante a semana, de repente, a gente lança aí 30%, 40%, 25%, mas 50% só hoje, durante a aula, para os 100 primeiros alunos, como eu havia falado. Galera, a gente vai se despedindo aqui, um grande prazer, um beijo enorme no coração de cada um que está aí do outro lado. Vocês vão ter agora 15 minutinhos de intervalo, quando for 10h20, o Carlos Henrique entra para poder começar o show dele. Não saiam daí. Vocês agora vão ter aula com o melhor professor do Brasil de matemática e raciocínio lógico. E vejam, eu conheço dezenas de professores. O Carlos Henrique é o professor com quem eu estudo.
para fazer um concurso que eu quero fazer daqui a uns 2 anos, que vai ser o CESP. Então, sem dúvida nenhuma, é um grande especialista que a gente tem na banca, é um grande especialista da equipe, é um cara que todo mundo que está do outro lado já conhece. E fiquem, vão lá, façam um xixizinho de vocês, comam um negocinho, 20 minutinhos de intervalo, vocês voltam para o Carlos Henrique dar aquele show. Convidem os amigos, galera, não deixem de participar. Isso motiva demais a gente, porque a gente sempre vê que quando o aluno divulga, quando o aluno chama, ele também está preocupado com o sucesso da gente. Não só a gente com o de vocês. Então o trabalho tem que ser realmente recíproco. Chama a galera porque eles não vão se arrepender. Eles vão sempre ter aula aqui com gente muito fera no curso tutor. Um beijo enorme no coração de vocês. Valeu, galera. Pou, 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 pou.